Vamos falar com Deus, nossos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito é o nome do Senhor. Pai, estou com a tua palavra, irmão. Precisando, Deus, do teu Espírito em mim, intercedendo por mim, Senhor, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se for possível, Pai, tu me usa para que eu use a tua palavra. E a tua palavra vá para onde tu está enviando ela, Senhor. E abençoe cada irmão, cada querido irmão que tem amor pela tua palavra, que ama uns os outros, que contribui com esse evangelho. Esses irmãos que se inscrevem no canal, que dá o like, Deus, coopere com eles, responde a oração de cada um deles. Ajude, meus irmãos, a continuar fazendo as coisas certas, porque, meu Deus querido e Pai, tua palavra alcança seu objetivo através da contribuição deles. Junto com a minha contribuição, nós estamos juntos, levando o evangelho a toda criatura. Que todos sejam abençoados, em nome de Jesus, diga amém, meus irmãos. Então, meus irmãos queridos, eu separei uma mensagem para nós meditar nela, que está aqui no Gálatas 3, que diz assim: ô Gálatas insensato, quem foi que enfeitiçou? Quem foi que enfeitiçou, cujo os olhos foi Jesus Cristo crucificado? Aleluia. Paulo perguntava para os Gálatas quem tinha enfeitiçado eles. Olha que palavra. Por que enfeitiçado? Porque o feitiço, meu irmão, o candomblé, a magia negra, essas coisas veio antes do Evangelho. No começo do mundo, quando tinha Davi, Salomão, esse povo assim, Saul, esse povo todo procurava esse povo. Quando eles iam para uma guerra, eles iam primeiro procurar esse povo de candomblé, dessas coisas, para saber se podia ir na guerra. Olha onde estava o sentido que eles tinham. Eles não conheciam a palavra. Então, eles procuravam essas pessoas. E o que aconteceu? O homem, com a inteligência dele, se baseou por isso aí e também passou para o evangelho. É o que o Paulo está falando aqui. Quem foi que enfeitiçou? É um feitiço praticamente, irmão. O evangelho enfeitiça a pessoa. A pessoa está tão cego de um jeito no evangelho que pode mostrar a verdade. Pode dizer que não tem dívida, mas a pessoa tem prazer de pagar. Ele diz: não, eu pago porque eu amo, eu tenho prazer, eu estou dando para Deus. Para Deus não se dá nada, meu irmão. É Deus que nos dá tudo. É Ele que tem tudo para dar, nós não tem nada a dar para Deus. Como falta o entendimento em nós, meus irmãos. Falta a visão do céu em cada ser humano. Pessoas se congregando por quê? Porque vai para essa casa. Se a Bíblia diz que não está naquela casa, Ele não pediu para fazer casa para adorar, porque a casa de Deus somos nós. O que é isso? Um feitiço. A pessoa enfeitiçada não abre o entendimento para entender o evangelho. Foi o que o Paulo falou aqui. Como é que vocês estão passando para o outro evangelho? É isso que ele está falando, deixando as boas novas de Cristo para ir para a lei de Moisés. O judaizante dizia que para ser salvo não era suficiente só a fé. Paulo dizia que era pela fé, pela graça e pela fé que nós somos salvos. E o judaizante dizia que não era só pela fé, precisava circuncidar, precisava praticar o ritmo mosaico, praticar o ritmo do judeu. Era isso que ele colocava na mente, jejum e essas coisas. E quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Todas essas coisas ele levou, ele cravou naquela cruz, acabou todo tipo de sacrifício. Hoje nós vivemos pela graça e pela fé. E foi o que o Paulo falou. E como é que eles conseguem tirar hoje, a mensagem é para hoje, como é que hoje a pessoa tira nós do evangelho da graça para outro evangelho? Com falsas promessas. Com falsas promessas, irmão, que não acontece. Prometendo cura falsa que não tem. Eu falei no outro evangelho. Cura e milagre na igreja do homem não tem. Na igreja de Cristo pode ser que esteja. Tiver alguém puro lá, como diz a mensagem, o meu justo vive pela fé. Tiver alguém justo, pode praticar algum milagre. Na igreja de Cristo. Você sabe qual é a igreja de Cristo.
Foi aquela que ele comprou com o seu sangue. Aquela que disse, Pedro, tu és pedra, mas nesta pedra eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo foi Pedro e de Pedro está em nós hoje, meu irmão. Nós somos a igreja de Cristo. Entenda pelo amor de Deus. Aleluia. Que coisa de Deus! Então Paulo tinha essa preocupação. Ele foi encarregado da mensagem ao gentio, meu irmão, que somos nós. E o judeu trocava, roubava da mente da pessoa, e a pessoa passava para a lei, para o sacrifício, e Jesus acabou com tudo isso. Agora veja bem, o que é que acontece? Porque não tem milagre, eu falei. Na outra mensagem eu falei que não tem milagre. Por quê? Porque Jesus separou 12 discípulos e passou por 12 discípulos o quê? Autoridade para expelir demônio, curar enfermo, ressuscitar morto e purificar leprosos. Todo tipo de mal. Os discípulos tinham autoridade de Jesus para fazer. Ele passou para quem a autoridade? Para os 12 discípulos. Não passou para o mundo, não passou para mim, nem para padre, nem para pastor, não. Passou para os 12 somente. Só os 12 puderam fazer aquilo. Aleluia. Outro tipo de gente não fez, meu irmão. Você vê milagre hoje acontecer? Quando vê o milagre, me desculpe, é contratado, é milagre falso, é combinado, é propina para dizer que estava doente e foi curado. Tem isso, um milagre falso. É o que acontecia com os judaizantes, tirando a pessoa para a lei, para ser escravo novamente da lei de Moisés. E foi o que Paulo falou, não tinha milagre, como eu falei agora. Milagre só os 12 que operaram. Quando os 12 se acabaram, acabou-se o milagre. Na velha aliança tinha milagre? Tinha. Tinha milagre lindo, muitos milagres. Mas não há tempo de falar tantos. Falamos, digamos, de Eliseu. Como foi que Eliseu curou Naamã? Quando Naamã procura Eliseu para ser curado da lepra, o que Eliseu falou para Naamã? Olha, Naamã, tu vai ter que jejuar 40 dias, tu vai ter que se congregar, tu vai ter que pagar dízimo, tu vai ter que fazer sacrifício para poder alcançar a tua cura. Que é com sacrifício que a gente é curado. Não, Eliseu não falou isso. Eliseu disse, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Olha que coisa linda, meu irmão. Não tinha oração, meu irmão. Era a ordem dele, era uma ordenança do profeta, mergulha. Ele mergulhou, ficou curado. Como foi que Elias falou para Deus? Deus, aleluia, Senhor Deus, se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e consuma o holocausto. E desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Por quê? Porque era homem de Deus e não era orando. Era determinando, era isso que acontecia com o povo de Deus. Aleluia. Pai do céu. E hoje as pessoas estão assim. A pessoa está nesse sacrifício, está nesse projeto, está nesse trabalho, sacrificando, forçando a palavra de Deus, e nada acontece. Porque isso não vem de Deus, irmão. Como eu falei das curas, não existe cura hoje. Passou esse tempo, acabou. Louvado seja Deus. Tu é Deus, tu és santo. Então, meu irmão, precisa nós compreender a palavra. Porque se não compreende a palavra, vive enganado a vida toda, meu irmão. Só Deus para fazer milagre acontecer. Só Jesus Cristo com o poder dele. Mas milagre não tem mais. E outra coisa mais linda que tem no Evangelho, na mensagem desses profetas que faziam prodígios e milagres, a coisa mais linda que tinha nesse lugar era que não cobrava nada, irmão. Não tinha propina, não tinha dízimo, não tinha oferta, nada, tudo era de graça. Você vê a mensagem do Eliseu que eu falei agora? A riqueza que Naamã levou para Eliseu, Eliseu não recebeu nada. Vendo como é? O justo viverá pela fé. Aquele povo vivia da fé.
Oh, meu irmão, coisa linda, meu irmão, a gente poder entender a palavra de Deus. O justo vive da fé. Olha o que fala o Gálatas agora, primeiro 6. Aleluia, 6 não, é o 8, diz assim. Mas ainda, Paulo falando para os Gálatas, ainda que venha o anjo do céu, pregando outro evangelho, que vá além do que nós temos pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Você está vendo, meu irmão? Podia vir até um anjo do céu, com outro evangelho, que não fosse o da graça, que fosse amaldiçoado. Está vendo? Paulo tinha autoridade. Foi ele que fez as cartas paulinas. Foi ele que trouxe a mensagem para nós. Ele disse que se não fosse o evangelho da graça, podia ser até um deles, ou até um anjo. Era para ser amaldiçoado. Não era para ser aceito, meu irmão. E é isso que acontece hoje. Qual é o evangelho que a gente ouve pregar? É o da graça ou é o da lei? Olha o que o Paulo falou aqui. Se pregar o outro evangelho, que não seja graça, que seja amaldiçoado, é muito pesada a mensagem. É muito triste a gente ouvir isso. Mas é isso que Deus quer para o nosso coração. Que essa mensagem entre no teu coração. Fique contigo essa mensagem, meu irmão. Recebe ela de Deus para abrir o nosso entendimento. Nós sabemos que hoje nós somos salvos pela graça e pela fé. Paulo disse, pela graça sois salvos mediante a fé. Não depende de vós, não depende de nós. É um dom de Deus que Ele tem de nos salvar. Nós somos salvos pela graça e pela fé. Pode ver o evangelho que quiser, pode falar o que quiser. Se não for a graça de Deus que trouxe o evangelho da salvação, as boas novas da salvação para nós, foi ela que trouxe pela boca de Paulo. E é esse evangelho nosso, é o meu, é o seu, é o nosso. Fique nesse evangelho, que Deus te abençoe, meus irmãos queridos. Deus seja com vocês, seja comigo também. Eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento. Com essa pequena mensagem que vem de Deus para o teu e para o meu coração. Receba, em nome de Jesus, não quero o seu dinheiro. Quero que você receba a mensagem. Tenha o dom de discernir tudo de Deus. Para que você viva num mundo de paz, num mundo de bênção. E quando chegar o dia da nossa partida, nós partir direto para o nosso lugar eterno, que nos aguarda lá no céu. Diga amém.